Sabe, o livro de Gênesis, a gente pensa em criação, dilúvio, grandes eventos cósmicos, mas ele não termina assim. Ele termina de um jeito muito mais pessoal, mais íntimo. A cena final é um homem no seu leito de morte, cercado pelos filhos. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje, nos últimos e dramáticos capítulos de Gênesis. Vamos ver como as palavras finais de um único homem, um patriarca, não só fecharam um capítulo da história, mas, na verdade, selaram o destino de uma nação inteira. Pensa só nessa cena. Um pai que já viveu de tudo, triunfos, erros, muito amor, muitas perdas. Ele chama os 12 filhos para se despedir. O que ele falaria? Que palavras escolheria? Essa pergunta não é só um detalhe, é, na verdade, o coração de toda a história que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar com as palavras do próprio Jacó. E olha, é muito importante entender uma coisa aqui. Não se trata só de um adeus emocionado, de uma despedida, não. O que ele vai dizer são profecias, decretos mesmo, que vão ecoar por séculos e definir o futuro das 12 tribos de Israel. É um momento de uma solenidade incrível. Jacó, que a essa altura já é chamado de Israel, chama todos os filhos para perto. O texto lá em Gênesis, capítulo 49, é bem claro. Ele os reúne para contar o que vai acontecer nos dias vindouros. Ou seja, ele não está olhando só para amanhã, ele está olhando muito além, para o futuro de todo o seu povo. E as palavras de Jacó, nossa, elas traçam destinos completamente diferentes para cada um. Vamos ver os casos mais marcantes. Ruben, o mais velho. Por causa da sua impulsividade, ele perde o direito de primogenitura. Já Simeão e Levi, eles são julgados por um ato de violência do passado e a consequência é que eles seriam espalhados, sem uma terra própria. Mas aí chega a vez de Judá e a profecia muda completamente. Para ele é prometido o cetro, a linhagem real. E claro, José, o filho tão amado, recebe uma bênção absurda de prosperidade, de fartura. Bem, depois de definir o futuro de cada filho, Jacó tem um último pedido. Na verdade, é mais que um pedido, é uma ordem. Ele não quer, de jeito nenhum, ser enterrado no Egito. Pensa bem, o Egito era a terra onde o filho dele, José, era praticamente um rei. Mas não, ele insiste em ser levado de volta para Canaã, para o túmulo que o avô dele, Abraão, tinha comprado. Isso mostra tudo, né? A fé dele estava na promessa, não na realidade confortável do presente. E é essa ordem que nos leva à jornada final dele. A morte de Jacó dá início a uma série de eventos de uma escala que a gente nem imagina. O funeral de um simples pastor de ovelhas se transforma basicamente num evento de Estado egípcio. É algo impressionante. Olha, o luto por Jacó não foi uma coisinha de família, não. Foi um evento público. O José, como o segundo homem mais poderoso do Egito, manda os médicos da corte embalsamarem o pai. Só esse processo já leva 40 dias. E depois disso o Egito inteiro entra em luto oficial. Sabe por quanto tempo? 70 dias. 70 dias. Esse número é a chave de tudo. Isso não era nem um pouco comum. Um luto tão longo assim era uma honra reservada para a realeza, para um faraó. Isso mostra de uma forma muito clara o tamanho do poder e do respeito que o José tinha conquistado e a honra que ele conseguiu dar para o pai dele. E a procissão que levou o corpo de Jacó do Egito até Canaã, a Bíblia descreve como um cortejo grandiosíssimo. E não era para menos, não era só a família que estava lá. Tinha gente do faraó, os conselheiros mais velhos, toda a elite do Egito, com carros de guerra, cavaleiros, uma verdadeira demonstração de poder e tudo isso para o funeral de um patriarca estrangeiro. Ok, Jacó foi enterrado. Mas, quando a poeira baixa, uma tensão antiga que estava ali guardada volta com tudo. E isso nos leva ao clímax emocional de toda a história de José. O teste final do perdão estava para acontecer. A lógica dos irmãos era bem simples e até fazia sentido na cabeça deles. Enquanto nosso pai estava vivo, o José se segurou por respeito. Mas agora que o pai morreu, o que impede ele de se vingar? De dar o troco por tudo que a gente fez, por ter vendido ele como escravo? O medo, que estava ali quietinho, volta com força total. E é aqui que a gente vê o contraste, que é impressionante. De um lado, o medo dos irmãos. Eles vão até o José já esperando o pior, dispostos a virar escravos dele, a expectativa de vingança. Do outro lado, a resposta de José, que é de uma graça assim radical. Ele não só não se vinga,
como ele os conforta, ele chora junto e faz uma pergunta que vira o jogo. Por acaso eu estou no lugar de Deus? E aí vem o ponto central de tudo. O José fala uma das frases mais fortes de toda a Bíblia. Ele diz: "Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para fazer o que se vê hoje, salvar muita gente." Presta atenção nisso. Ele não nega o mal que os irmãos fizeram. Ele reconhece. Mas ele coloca esse mal dentro de um plano muito maior. A intenção de vocês era ruim, ele diz, mas Deus usou isso para um bem gigantesco. O perdão dele não vem de esquecer o que aconteceu, mas de enxergar a mão de Deus em toda a história. Bem, com o perdão dado e a família finalmente reconciliada, o livro de Gênesis caminha para o seu final. E o que marca o fim definitivo dessa era, a era dos patriarcas, é a morte do próprio José. E José teve uma vida longa, uma vida completa no Egito. Chegou aos 110 anos de idade. Ele viu os filhos, os netos, viu até os bisnetos. Foi um sinal claro da bênção de Deus, o cumprimento daquela profecia que o pai dele fez. Ele viveu, sem dúvida, o auge da prosperidade. E assim como o pai dele, Jacó, José também tem um último pedido no seu leito de morte. Ele faz a família jurar, um juramento solene. Ele diz: "Quando Deus vier resgatar vocês e levar de volta para a terra prometida, levem os meus ossos daqui." O corpo dele, embalsamado, ia ficar no Egito, mas não como um ponto final. Ia ficar como uma promessa silenciosa de que um dia eles sairiam dali. A fé dele, igualzinha a do pai, estava toda no futuro. E é assim que o livro de Gênesis termina. É impressionante pensar nisso. Não termina na Terra Prometida, em Canaã. Termina no Egito, com um caixão. Os grandes patriarcas se foram. Aquela família virou um povo, mas eles ainda são estrangeiros numa terra que não é deles. E a pergunta que fica no ar, já preparando o palco para o próximo livro, o livro de Êxodo, é exatamente essa. E agora, o que vai acontecer com os filhos de Israel?